Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Profissional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida. Então, atendendo a solicitação da nossa amiga Vânia, Vânia Tuca, para ser mais exato, ela pediu para falar a respeito das ferramentas de corte utilizadas aí na usinagem e seus segmentos. Então, primeiro passo para a gente falar a respeito de ferramenta de corte, é necessário a gente saber algumas informações. Primeiro, qual que é o material da peça que vai ser utilizado para a gente definir qual que é a melhor ferramenta, a operação que vai ser executada, né? E o material da ferramenta. Então o primeiro passo é você lembrar disso aqui, ó. O. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa, operação a ser executada, é um torneamento, é um fresamento. Aqui, ó, material da peça, e material da ferramenta, né? No caso da aula de hoje, a gente vai falar especificamente a respeito dos materiais da ferramenta, né? Então, aqui, ó, MMO, é só você lembrar, então. É uma dica que o professor falava sempre isso com nós. Então, por exemplo, se você não sabe bem qual que é o material da peça, não sabe bem qual que é o material da ferramenta, a sua operação executada, né? Pegou mal fazer desse jeito, né? Vamos fazer assim então. Material da peça, material da ferramenta, você não sabe, a sua operação vai ser totalmente comprometida, né? Então ele fazia nesse sentido, justamente para você não se esquecer que vai dar alguma coisa bem errada aí na sua usinagem. Então, para você aí determinar qual que é a melhor ferramenta para você trabalhar, seja aí torneando, né, no torneamento, no fresamento, no mandrilhamento, é uma boa forma de você lembrar esse aqui, ó, MMO. Então, qual que é o material da ferramenta, qual que é a operação que vai ser executada e qual que é o material da peça. Primeiro, então para determinar isso aqui, vamos partir então. Hoje nós temos aqui para a gente falar a respeito de ferramenta de corte, é impossível você não falar a respeito da ferramenta de aço carbono. Exemplo, há muitos anos atrás aí as facas, né, a espada, diversas outras ferramentas aí utilizadas no nosso dia a dia são feitas de aço carbono. Na usinagem, a ferramenta mais utilizada aí seria aí do aço carbono, seria as limas. Então, aço carbono, uma boa característica para a gente levar em consideração para a usinagem, essa ferramenta tem um teor de carbono superior a 0,45% de carbono, para ela ter uma boa temperabilidade. Ou seja, para ela ter uma elevada dureza, porque uma das características necessárias para o corte, né, para a usinagem, é a ferramenta ter uma dureza superior ao material que ela vai cortar, né? Então, aço carbono, exemplo aí, nós temos as limas. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando a respeito de cada um desses materiais. Segundo, aço rápido. Por volta aí de 1905, né? Parece que, se eu não me engano, aí foi uma descoberta aí dos alemães aí. Eles fizeram aí as primeiras ligas aí de aço rápido. Característica aí do aço rápido, que eles têm uma dureza a quente, ou seja, eles resistem a uma temperatura aí de usinagem mais alta do que o aço carbono. E na época aí que ele foi inventado aí, ele era a ferramenta de melhor rendimento na usinagem. Aí você fala assim, não, mas o negócio de 1905 é usado até hoje ainda? Muito. Por exemplo aí, broca, alargadores, machos e etc. Então, diversas ferramentas de aço rápido é utilizado até hoje. E depois do aço rápido, aí vem os aços rápidos com cobertura, né, que já foi um pouco mais para frente aí, que são as coberturas aí de titânio. Por exemplo, aquelas brocas que você olha para elas assim, elas são normais, você vê que tem uma cobertura amarelada, outras tem uma cobertura acinzentada, são diversos tipos aí de cobertura de titânio. Então, seria, se for colocar aqui, né, o aço rápido continua, só um tratamento aí da superfície dele, que para dar aí uma maior resistência ao desgaste, né, à temperatura, né, ter um menor coeficiente de atrito, né. Então,
Partindo aí, então, aço rápido, né, também chamado de HSS, que é High Speed Steel, nós partimos então para o metal duro. Qual que é a diferença aí do aço rápido e do metal duro? Dureza, primeiro. O metal duro, pelo nome já diz, né, ele é bem possui uma dureza bem maior do que o aço rápido. Interessante que quando o metal duro teve assim o seu desenvolvimento, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada, hoje em dia chamada de ThyssenKrupp, na Alemanha. Ele era chamado de Vidia. Pra você ter ideia, a palavra Vidia em alemão, acho que é Vid, se eu não me engano, eu não sei falar a pronúncia correta, porque eu não sei alemão, é chamado de diamante. Então, para assemelhar, fazer uma semelhança, por exemplo, né, para assimilar a dureza que tinha esse material, eles comparavam ele com diamante. Então ele é muito conhecido até hoje, o metal duro é conhecido como Vidia, que hoje em dia nós sabemos também que também tem uma outra empresa alemã que tem esse nome. Então é um nome de uma marca de ferramenta, e para mostrar como que era feito no início, para mostrar a dureza deles, foi chamado também de Vidia, né? No caso de diamante na Alemanha. Então, metal duro, né? Nós temos diversos tipos de ferramentas aí. Qual que é a vantagem dele? Ele além de ter uma dureza muito alta, resiste a uma temperatura de corte também muito grande. Então ele proporciona uma velocidade de corte superior do aço rápido, resiste a temperatura mais alta e consecutivamente faz a usinagem de materiais mais duros do que o aço rápido. Então ele aumenta da produção, da produtividade e muito mais. Então nós temos aqui o exemplo de metal duro, nós temos as pastilhas ou insertos, como são chamados em algum lugar, né? Pastilha ou inserto é a mesma coisa. Exemplo aí, por exemplo, temos assim, pastilhas de torneamento, de fresamento, pastilhas para brocas e muito mais. Então quando a gente fala de metal duro, a gente fala primeiro do metal duro sem o revestimento, que são essas pastilhas sem uma cobertura específica. Então, seguindo aqui do metal duro, nós temos o metal duro revestido, que ele também tem um processo aí que eles fizeram também, que é um pouco mais novo, que é dar essa pastilha um banho, se eu posso dizer assim, de uma cobertura aí de titânio, geralmente ou é de carboneto de titânio ou de nitreto de titânio. Então faz com que essa ferramenta tenha um menor coeficiente de atrito, tenha maior facilidade na usinagem. Bom, então seguimos aqui, né, o metal duro, né, que tem os dois tipos, né, que é o sem cobertura e com cobertura. Aí você fala assim, qual que é a diferença do metal duro com cobertura e qual que é a diferença dele sem a cobertura? Primeiro, no caso da cobertura aí de titânio, ou no caso nós temos três tipos: nitreto de titânio, carboneto de titânio e carbonitreto de titânio. Mas depois eu vou fazer um vídeo específico aí de cada ferramenta, beleza? Por exemplo, dos aço rápido, que é os mais utilizados, metal duro e talvez aí uma aula com os outros tipos de ferramenta, beleza? Mas a questão aqui das ferramentas de metal duro, que são as pastilhas, merece uma devida atenção para a gente saber que diferenciar, escolher a melhor ferramenta, escolher o tipo de ferramenta necessário e identificar aí pelas normas aí internacionais aí, né, pelo ISO, por exemplo, a identificar um tipo de suporte, como que por exemplo, a sua descrição aí técnica, beleza? Então nós temos metal duro, como eu disse antes, sem a cobertura, né? E um metal duro com cobertura. Então a diferença disso tudo está no quê? O material de metal duro, a pastilha de metal duro sem cobertura, geralmente ela pode ser que está na sua essência mais simples possível. Ela é muito utilizada para pastilhas que você vai soldar ela e vai ali retificar ela, né? Você vai afiar ela no formato desejado.
também é muito utilizado porque tem um preço assim, um poder, para quem tem um poder aquisitivo menor, as empresas menores utilizam a pastilha de metal duro aí para soldagem. E também temos as pastilhas de metal duro que são com cobertura. Nós temos aí as coberturas de titânio, que é nitreto de titânio, carboneto de titânio e carbonitreto de titânio. Então, metal duro com cobertura, assim como o aço rápido também, só que é um pouco mais caro. Seguindo aqui nós temos chamado de Cermet. Cermet. Cermet aqui, se você dividir, é uma mistura de cerâmica e metal. Met aqui é de metal, né? Ou seja, é um tipo de ferramenta, né? Material composto de uma mistura de metal duro e material cerâmico, né? Também muito utilizado aí na usinagem. Depois disso, nós temos aí a própria pastilha de cerâmica. Qual que é a vantagem e desvantagem da pastilha de cerâmica? Velocidade de corte superior à do metal duro. Também ela resiste a altas temperaturas, a elevada temperatura. Outra coisa, corta material que tem elevada dureza. Desvantagem dela, preço, né? É bem mais caro que as ferramentas de metal duro comum. Outra desvantagem, quebra facilmente, porque não é um material tão tenaz assim como o metal duro. Então, a resistência que ela tem, a resistência mecânica dela é menor. Então, é uma ferramenta que se quebra com facilidade. Também podemos dizer pela sua elevada dureza também, né? Então, ela não é indicada em ferramentas que tem corte interrompido, por exemplo, né? E geralmente utilizada aí em ferramentas aço que for temperado, né? Ferramentas para usinagem aí de material endurecido, né? E depois disso nós temos o CBN ou PCBN, policristalino nitreto de boro, ferramenta que está no top mais alto aí da usinagem dos metais, né? Dos metais ferrosos. Então, quando você fala aí, pelo menos que se tem assim no mercado civil, né, comum, né, eu acredito que assim na área assim militar, igual por exemplo nos Estados Unidos, eu acredito que eles têm ferramenta mais avançada do que essa. Por exemplo, aí na área espacial, talvez não como posso dizer assim, na indústria comum, eu acredito que não. Essa aqui é a mais top delas. Policristalino nitreto de boro. Então, pode ser que as ferramentas que tem maior dureza. Pra você ter ideia, ela é usada para substituir a retificação. Mas daí você já imagina, né? O preço, né? Então o preço é elevado, então tem que estudar muito bem a sua aplicação. Geralmente mesmo é para perfis aí que não é possível de ser retificado, né? Então é um perfil muito complexo aí. E material também de elevada dureza mesmo, material temperado. E nós temos aí, só para você ter ideia, 2 tipos de pastilha. Umas que são para desbaste, você tem ideia, acho que o AP, ou a profundidade de corte máxima dela é de 8 décimos. Então, só para você ter ideia, uma pastilha de metal dura, aí você pode usar, aí, dependendo, 3 milímetros, 4, até 20 milímetros, aí, dependendo da máquina, né? Ou até muito mais do que isso. Então, só para você ter ideia, para a pastilha de boro, você utiliza aí as de desbaste com 8 décimos. 8 décimos, dependendo da máquina, é um passo de acabamento, né? Que seria as de desbaste dela. Então, é uma ferramenta que não é muito utilizada devido ao seu valor, mas isso é bem específico a um tipo de material ou um tipo de usinagem aí de alta precisão mesmo. E a última pastilha aí no mercado, que eu posso dizer assim, civil, né? É a policristalino carboneto de diamante. PCD. Policristalino carboneto de diamante. Pode-se dizer que é a ferramenta mais dura,
mas não é recomendada para o uso no material que posso dizer assim, metálico, né? Ou seja, que por exemplo, é só para material não ferroso. Por quê? Por exemplo, isso é um alumínio. Por quê? Ela reage quimicamente com o aço, né? E ocorre o desgaste prematuro dessa pastilha. Então ela geralmente é utilizada aos metais não ferrosos, mas é a ferramenta mais top que tem aí. E também a mais cara. Só para você ter ideia, tanto a pastilha de boro aí como a de diamante, ela vem numa caixinha protegida ali com a espuminha individual. Cada pastilha vem numa só. Por exemplo, só para ter ideia, pastilha de metal duro na caixinha vem 10, sem proteção nenhuma, só a caixinha mesmo. Essa pastilha vem com ter um cuidado, uma almofadinha assim, parece até uma joia ali de um rei ali dentro ali. Maior cuidado mesmo. Então, esses aqui são os tipos de ferramenta que nós temos, né? Aço carbono, o aço rápido, né, que é o High Speed Steel. Aí tem o metal duro, Cermet, cerâmica, CBN e PCD, que é o policristalino carboneto de diamante. Então aqui, ó, nessa videoaula de hoje a gente tem aqui um apanhado aqui das ferramentas que são utilizadas na usinagem. Dentro de cada tipo de material, e nós temos diversos tipos de ferramentas diferentes, né? E também a sua classificação relacionada à norma ISO e o tipo de material que ela foi desenvolvido para que tipo de material que ela é recomendado, né? Nós temos aí ferramentas mais tenazes e menos que tem uma maior resistência aí ao atrito, ferramenta que de acordo com o aço que ela vai ser cortada. Por exemplo, você vai cortar um aço inox, você vai cortar um aço comum, um aço endurecido. Então, nós temos diversas pastilhas, por exemplo, no metal duro aqui, com diversas classes recomendadas para algum tipo de material. Isso nós vamos ver na próxima aula. As carbônicas eu não vou dar aqui muita importância, né, porque hoje em dia está em desuso, né? Lima hoje em dia, né, praticamente nem é usado, né? Utiliza ainda, mas bem pouco, né? Aço rápido e o metal duro, porque as outras aqui entram na mesma classificação das ferramentas aqui de metal duro, como o seu formato, o tipo de pastilha, como que ela é. Então, a videoaula de hoje é isso aí. Espero que tenha ajudado aí a gente saber utilizar qual tipo de ferramenta para o tipo de aço. Isso aí é muito importante na usinagem, ter esse conhecimento aqui, como eu posso dizer assim, ainda que seja de forma superficial. Então, espero aí que tenha sanado a dúvida aí da nossa amiga Vânia. Então nós vamos para o próximo vídeo de aula na próxima videoaula a gente vai abordar aí aço rápido, metal duro e as outras ferramentas aqui que entram como eu posso dizer, aço rápido que hoje eu posso fazer uma videoaula separada e depois o metal duro que vai englobar aqui, que entra como descobrir a classe, o tipo de pastilha, se bobear aqui, só para você ter uma ideia, utiliza no mesmo suporte aqui da de metal duro, você pode utilizar uma de CBN, uma de PCD, de diamante. Então, essa é a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado. Para mim ainda não é tão fácil assim gravar vídeo, porque você não tem uma interação, né? Então talvez não fica assim a melhor forma possível. Estou aprendendo na prática mesmo. E deixe seu comentário aí através dele aí, que eu tenho um feedback aí para saber se vocês têm aprendido com isso, se tem sido útil, se também não tem sido, se tá falando um monte de bobeira aqui, qualquer coisa aí, vocês deixam aí seu comentário aí embaixo aí, né? Descreve para mim aí como está sendo como você está recebendo tudo isso aí, se está bom, se não está. Então, se você também está gostando aí, deixa seu like para me saber se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer que eu grave mais a respeito de algo em específico, talvez, como eu disse aqui, talvez você quer uma atenção maior em algum tipo de aço aqui, algum tipo de ferramenta. Então, videoaula é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.